Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Queridos, como sempre é um prazer estarmos juntos. Dessa vez para nos debruçarmos sobre o primeiro livro de Samuel. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estaremos meditando nos capítulos de 1 a 3. Mas vamos orar. Ó eterno Deus, entramos na Tua presença para Te agradecer por mais esse dia de vida, pelo privilégio de Te conhecermos e podermos a cada dia Te conhecer mais e melhor através de Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de, junto com os irmãos, meditarmos nesse primeiro livro de Samuel. Te peço, Pai querido, que abra as nossas mentes e corações e fales profundamente conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à introdução do livro de Samuel. Nos manuscritos hebraicos e nas edições impressas antigas do texto hebraico, os dois livros de Samuel aparecem como um só. Embora os livros levem o nome de Samuel, isso, entretanto, não significa que Samuel seja o autor desses livros. Haja visto que a maior parte deles contém eventos que ocorreram após a morte de Samuel. Mas a Escritura nos dá uma dica sobre a autoria desses dois livros, e ela se encontra lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 29, que diz: Ora, os atos do rei Davi, em primeiro e último lugar, eis que estão escritos no livro de Samuel, o vidente, e no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o vidente. Embora grande parte dos estudiosos considerarem anônima a autoria do livro que leva o título Samuel, a tradição judaica atribui a Samuel a autoria dos 24 primeiros capítulos. Esses capítulos contêm o que pode ser denominado da vida de Samuel até o momento de sua morte. É razoável que Samuel tenha escrito esses capítulos iniciais do primeiro livro que leva o seu nome, pois no capítulo 10, verso 25 se diz: Então Samuel disse ao povo como era o reino, escreveu-o no livro e apresentou-o perante o Senhor. Com relação à data, os eventos narrados no primeiro livro de Samuel ocorreram aproximadamente de 1100 a 1010 a.C. A mesma tradição judaica acredita Natã, o profeta, e Gade, o vidente, terem escrito o restante dos dois livros. A passagem no primeiro livro de Crônicas parece apoiar essa visão. Evidentemente, Samuel começou a escrever esses livros, que por isso foram chamados pelo seu nome. O lugar importante a ser preenchido por Samuel na história que se segue é visto imediatamente nos capítulos iniciais do livro que leva o seu nome. Além disso, o fato do nascimento de Samuel ter sido um milagre é representado no Cântico de Ana, como típico dos triunfos da Igreja e do Reino de Cristo. E é outra indicação do lugar muito distinto atribuído a Samuel no Antigo Testamento, confirmado pela menção a ele em passagens como Salmos, Jeremias e Atos. Embora a grandeza pessoal de Samuel seja destacada, fica claro que seu lugar não é de absoluta, mas de relativa importância. Quando vemos a história como um todo, nossos olhos não repousam sobre Samuel e param por aí, mas são levados ao trono e à pessoa de Davi, como típico do reino e da pessoa de Cristo. Uma marca dessa subordinação pode ser vista no fato de que os livros de Samuel
são realmente uma continuação do livro de Ruth, um livro que derivou seu significado ao conter uma história dos ancestrais e da genealogia de Davi. Claramente, portanto, na mente do historiador sagrado, a história pessoal de Samuel era apenas um elo para conectar Davi aos patriarcas, assim como a história subsequente conecta o próprio Davi ao nosso Senhor Jesus Cristo. Haja visto que o primeiro livro de Samuel contém o registro dos trabalhos de Samuel e a unção dos primeiros 2 reis de Israel, Saul e Davi, o reinado de Saul e o exílio de Davi, dividiremos o livro em 3 sessões. Na primeira sessão, encontramos o nascimento, infância e o ofício de juiz de Samuel, que vão do capítulo 1 até o capítulo 8. Na segunda sessão, nós temos a unção e a coroação do primeiro rei de Israel, Saul, seu reinado e rejeição, que vão dos capítulos 9 ao 15. Na terceira sessão, nós temos Davi, sua unção e exílio, que estão diante de nós nos capítulos de 16 a 31. Mas sem mais delongas, vamos então ao capítulo 1. Ramataim Zofim situava-se na região montanhosa de Efraim. Seu nome no hebraico significa vigilantes em dupla altura e é outro nome para Ramá, cidade do profeta Samuel e de seus pais. É uma cidade na qual estavam os levitas coatitas, descendentes de Zuf, da qual Eucana e sua família faziam parte, segundo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, verso 27. Eles faziam parte daqueles levitas a quem as cidades foram designadas na porção dada à tribo de Efraim, como podemos verificar lá no livro de Josué, no capítulo 21, verso 20. Os nomes no verso 1 têm significados notáveis. Eucana significa adquirido por Deus ou de Deus. Ele era filho de Jeorão, ternamente amado, filho de Eliú, ele é meu Deus, filho de Torru, prostrado, filho de Zuf, favo de mel. Foram gerações piedosas de onde veio esse grande homem. Eucana tinha 2 esposas, Ana, significa graça, a muito amada, e a que era estéril, e Penina, que significa pérola, e que teve filhos. O fato do nome de Ana ser citado primeiro torna provável que sua condição de estéril tenha levado Eucana a se casar com uma segunda esposa. Todos os anos Eucana ia a Siló para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Vale ressaltar que o nome de Deus como Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsevaot, aparece aqui pela primeira vez na Bíblia. Ele é encontrado 281 vezes em toda a Bíblia, mas não é encontrado no Pentateuco. Ele ocorre cerca de 80 vezes no livro do profeta Jeremias e 50 vezes no livro de Zacarias. E é o nome de Deus como o Senhor do poder, o Senhor de todos os exércitos, do céu e da terra. Que seja usado pela primeira vez no livro que revela o reino é especialmente apropriado. Mas voltando ao texto, Ana e suas visitas a Siló apresentam um quadro triste. Ela é a amada e recebe porção dobrada de seu marido Eucana, enquanto Penina, sua adversária, a provocava por não ter filhos, de modo que Ana chorava e não comia na festa. E isso aconteceu por anos, até que chegou o dia em que Ana se levantou e buscou a presença do Senhor. Então ela chorou e fez um voto de que, se o Senhor dos Exércitos lhe concedesse um filho varão, ela o devolveria ao Senhor e ele seria um nazireu. Ela se lançou sobre o Senhor e se agarrou a ele. Samuel, portanto,
era filho da oração, pedido ao Senhor. Por isso nós vamos ver que toda a sua vida depois manifesta essa dependência da oração e da direção do Senhor. Mas então Eli, o sacerdote, é aqui mencionado pela primeira vez. Ele ficou surpreso ao ver Ana engajada em uma oração silenciosa e acusou-a de estar embriagada. Seu espanto e acusação são um testemunho do triste estado de Israel. Evidentemente, poucos buscavam sinceramente a presença do Senhor, e sua reprovação torna evidente que não era incomum que a embriaguez prevalecesse durante as festas em Siló. Mas a oração de Ana foi atendida. O filho nasceu e foi chamado de Samuel, que significa nome de Deus ou Deus ouviu. Mas mal Ana sabia da poderosa obra que seu filho fora chamado a realizar. Sua oração foi atendida muito além de seu pensamento. Mas ela não subiu novamente para Siló até que a criança foi desmamada. Quando esse tempo chegou, então ela subiu para cumprir seu voto e apresentou Samuel ao Senhor. Ele foi criado no santuário e tornou-se um grande homem de Deus, sábio, fervoroso e devoto. Ana devolveu ao Senhor o que ele tão graciosamente havia concedido a ela. No capítulo 2, Ana entoou um cântico de louvor e gratidão a Deus pelo filho que ele lhe dera e que havia literalmente pedido emprestado ao Senhor. Samuel havia nascido tanto para a bênção quanto para juízo de muitos em Israel, a começar pela casa do próprio Eli, pois que Deus estava se provendo de um sacerdote fiel para trazer juízo sobre Eli e seus filhos. E é por isso que nós vemos no cântico profético de Ana, dos versos 1 a 10, tanto palavras de bênçãos quanto de juízos, pois seria exatamente esse o ministério de Samuel. E como Samuel em seu ministério aponta para o ministério de Jesus, vemos palavras semelhantes no cântico de Maria, mãe de Jesus, como narrado no Evangelho de Lucas a partir do verso 46 até o 55. E nas palavras de Simeão a respeito de Jesus. O texto vai dizer: E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este é posto para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Lucas capítulo 2, verso 34. Foi para o mesmo propósito que Samuel fora levantado em Israel, sendo assim um tipo de Jesus. E é por este motivo que encontramos o teor das palavras, tanto de bênçãos quanto de juízos, no cântico que foi proferido por sua mãe. No cântico de Ana destaca-se a soberania de Deus sobre tudo e todos na sua criação, e que em todas as ações dos homens, elas são pesadas por ele, de modo que o homem deve se cuidar da altivez e da arrogância. Ela fala também que os fortes serão quebrados, Deus abate o soberbo, e os fracos são fortalecidos, Deus dá graça aos humildes. O rico será arruinado com toda a sua prosperidade, e o faminto será farto, especialmente de justiça. E até mesmo a estéril dará à luz a 7 filhos, e aquela que antes tivera muitos filhos vai enfraquecer. Pois na sua soberania o Senhor tira a vida e a dá. Conduz a quem quer ao Sheol, à sepultura, e também livra a quem quer dali. Ele tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia, de modo que provê aos homens como lhe agrada, repartindo os seus dons como quer e a quem quer, enriquecendo e empobrecendo, abatendo e exaltando.
fazendo com que o pobre e necessitado venha se assentar entre os príncipes, e fazendo-os herdar um trono de glória, porque os fundamentos da terra são do Senhor. Nisto se incluem todos os verdadeiros cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, conforme há de se revelar no porvir. Os pés dos santos serão guardados. Deus os fará perseverar em santidade, de modo a garantir a plena segurança da sua salvação. Mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. De modo que todos os que contendem com Deus e resistem à sua vontade serão abatidos, porque a justiça de Deus se manifestará desde os céus contra eles. E o fará por meio dos seus juízos, dando força e poder ao seu rei e ungido, para que julgue com justiça. Esta última palavra profética do Cântico de Ana aponta certamente para o reino de Cristo, mas nela pode ser incluído o reino de Davi, que ainda seria levantado para ser um tipo do reino de poder e justiça do Senhor Jesus. No verso 11 diz que Samuel ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli, quando seu pai e toda a sua família retornaram a Ramá. O verso se refere à ajuda que ele prestava a Eli como sumo sacerdote, pois se diz que ele ficou servindo ao Senhor perante Eli. Imediatamente no verso seguinte, o verso 12, é dito que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que oficializavam como sacerdotes, eram homens ímpios e que eles não conheciam ao Senhor. Ou seja, eles não eram convertidos, eles não eram homens de Deus. E por esta razão é que eles praticavam todas as impiedades e perversidades que são descritas nos versos de 13 a 17 e também no verso 22. No verso 18 é dito que, ao contrário dos filhos de Eli, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestindo uma estola sacerdotal de linho. Não que ele exercesse o ofício sacerdotal tão jovem, mas ele providenciou uma estola sacerdotal para ele, para honrá-lo e por ter que reconhecer que Deus era com o menino. O verso 17 diz que era grande o pecado dos filhos de Eli e que eles vieram a desprezar as ofertas do Senhor que eram apresentadas no tabernáculo. E que, além de profanos, eles também se entregavam à prática de impurezas no próprio tabernáculo. Porque o texto diz que eles se deitavam com mulheres naquele recinto, tendo relações sexuais com elas, como diz o verso 22. E além disso, o verso 23 vai dizer que isto era do conhecimento de todo o povo. Eli já era muito velho na ocasião que decidiu advertir os seus filhos, pelo que eles vinham fazendo. Mas não foi concedida graça a eles por Deus para que se arrependessem, pois o Senhor já havia determinado destruir a ambos. É possível que o sentimento paternal de Eli falou mais ao seu coração do que o seu amor pelo Senhor. É assim, deixou de disciplinar seus filhos quando começaram a se afastar de Deus. Por isso, ele teve, de certa forma, uma participação direta no juízo de morte que sobreviria aos seus filhos, porque os deixou entregues a si mesmo e só veio a repreendê-los quando já era muito velho. Mas a omissão de Eli prejudicou a muitos, e não somente os seus próprios filhos. Por isso, são exatas as palavras que ele dirigiu a seus filhos: fazeis transgredir o povo do Senhor, como diz o verso 24. Também somos informados que Eucana e sua família se dirigiam todos os anos ao tabernáculo para adorarem a Deus, mesmo depois que Samuel foi consagrado inteiramente ao Senhor, sendo deixado aos cuidados de Eli.
e que nas ocasiões que para lá se dirigiam, ele sempre os abençoava e orava em favor de Ana, para que Deus lhe desse outros filhos no lugar de Samuel, que ela havia emprestado ao Senhor, como diz o verso 20. Ana não pediu um filho para si, para decidir sobre consagrá-lo depois ao Senhor. Não. Ela já o havia pedido como quem pede algo emprestado por um tempo para ser devolvido em seguida ao seu legítimo dono. Nisto, Ana e Samuel são, respectivamente, um tipo de Maria e de Jesus. Pois Maria sabia desde o princípio que aquele menino que nasceu em Belém não era propriamente dela, mas de Deus, e era para ele viver inteiramente dedicado a ele, quanto ao fazer a sua vontade. E é bastante interessante notarmos que a expressão que é usada em relação ao desenvolvimento de Samuel no verso 26 é a mesma que nós encontramos em relação a Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52. Aqui no primeiro livro de Samuel, no verso 26 aqui do capítulo 2, diz: E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Lá em Lucas, disse de Jesus no capítulo 2, verso 52, E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Continuando o texto, dos versos 27 a 36 aqui do capítulo 2, nós lemos os juízos proferidos pelo Senhor contra Eli, seus 2 filhos e toda a descendência deles, por meio de um profeta. Deus lembra a Eli, em primeiro lugar, a grande honra do ofício sacerdotal, da qual ele estava encarregado, e a sua descendência, por direito perpétuo desde os dias de Arão. Nisto, estava mostrando que aqueles que são grandemente honrados por ele têm o dever de lhe tributar uma honra muito maior do que todos os demais. Mas a casa de Eli não estava fazendo isso, e por isso o Senhor repreendeu Eli com as palavras do verso 29. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que se fizessem na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim, de modo que vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Como toda desonra ao nosso Criador e Senhor não ficará sem o devido castigo, foi proferido contra Eli toda a sua casa os juízos que encontramos nos versos de 30 a 36. Juntamente com o juízo proferido sobre Eli e sua casa, Deus prometeu levantar um sacerdote fiel, que atuaria segundo aquilo que está na sua mente e no seu coração. E por causa desta fidelidade, o próprio Deus edificaria para ele uma casa duradoura, de modo que não seria removido do seu ministério sacerdotal e poderia andar sempre diante do seu ungido. Como veremos adiante, o juízo sobre a casa de Eli foi acompanhado pelo levantamento de um sacerdócio fiel, que seria iniciado com Zadok, e cuja culminância seria realizada no ofício sumo sacerdotal de Cristo, que é totalmente fiel para todos sempre. No capítulo 3, Deus fala em sonhos com Samuel. O primeiro verso do capítulo 3, aqui, nos mostra a condição espiritual de Israel, em razão não somente do pecado dos filhos de Eli, como de todo o povo. O verso 1 diz que a palavra do Senhor era muito rara e que não haviam visões manifestas. Essa afirmação retratava que o Senhor não manifestava-se mais a seu povo. Por causa do pecado de Eli, apesar de ser o sumo sacerdote, Deus já não falava mais com ele, pois perdera a comunhão com o Senhor pela falta da santidade. Deus então chamou o menino Samuel e insistiu em falar com ele por 4 vezes seguidas.
Quando Samuel, orientado por Eli, atendeu ao chamado do Senhor, a mensagem que dele recebeu era terrível. Embora possa nos parecer aterrorizante demais para os ouvidos de um garotinho, Deus é mais sábio do que nós. E além disso, Samuel sabia da maldade dos filhos de Eli. E era necessário que ele também conhecesse os pensamentos de Deus sobre isso. Deus diz a Samuel que ele havia dito a Eli que julgaria sua casa para sempre, por causa da iniquidade que ele próprio conhecia e não corrigira. Seus filhos se tornaram vis e ele não os conteve. Sua repreensão foi moderada e sem proibições, como ele deveria ter feito. Entretanto, as palavras de Deus para ele foram confirmadas por um juramento solene de que essa iniquidade nunca seria expiada com sacrifício ou oferta. Afinal, não existia sacrifício para o pecado deliberado. Podemos afirmar que Eli havia perdido tanto a comunhão como o temor a Deus, pois quando soube do juízo que fora proferido por Deus a ele através de Samuel, ele disse: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos, como diz o verso 18. Ele havia se esquecido da misericórdia do Senhor e não insistiu, como Moisés, para que perdoasse o seu pecado e o dos seus filhos. Moisés havia conseguido perdão para todo um povo, lutando em intercessão, jejuando por 40 dias e noites, até que conseguiu do Senhor o que havia pedido e o motivo pelo qual havia clamado. Mas Eli, por sua própria condição, foi incapaz de lutar pelo próprio bem e da sua casa. Quando o Senhor se manifestou pela primeira vez a Samuel, ele lhe revelou que faria uma coisa incomum em Israel. Ele diz: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que a ouvir. Deus se moveria em Israel, especialmente através do ministério de Samuel, e o povo reconheceria este mover, e muitos chegariam ao arrependimento e à conversão de seus maus caminhos, voltando à prática da sua palavra. Samuel foi confirmado como profeta do Senhor, desde Dan até Berseba. E o motivo dessa confirmação é citado no verso 19. O Senhor era com ele e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair por terra. Deus voltou. Perceba que o Senhor havia parado de se manifestar. Então Deus voltou a aparecer no tabernáculo em Siló e se manifestava por meio da sua palavra a Samuel, como diz o verso 21. E assim, queridos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.